Que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia de todos que nos ouvem. Sabe, a maioria de nós cresceu ouvindo que tudo meio que terminou ali na cruz. Uhum, aquela ideia de que foi o fim absoluto, né? Exato. Que aquela frase "está consumado", que foi dita nos últimos instantes, foi o fechamento definitivo, tipo, fecharam as cortinas para a obra da salvação. Nossa, é muito comum pensar assim. A imagem que fica muito gravada no imaginário popular é que aquele trabalho exaustivo de Cristo acabou ali. O sacrifício foi feito e agora, pelos últimos 2000 anos, ele está apenas descansando no céu. Observando a história humana desenrolar de longe. Isso, exatamente. Mas e se a cruz não for o fim desse trabalho sacerdotal? E se for o momento exato em que uma fase totalmente nova e indispensável começou? Essa é a grande virada de chave. Pois é. Bem-vindos a mais uma das nossas análises, onde a gente pega obras densas e tenta transformar em conversas bem claras. A imersão de hoje se concentra no verdadeiro peso pesado da literatura teológica, o livro Teologia Sistemática, escrito pelo Louis Berkhof. E olha, o que torna essa nossa análise da obra monumental dele tão vital hoje é o foco no capítulo 40. É uma doutrina que costuma ser muito deixada em segundo plano. Ou até esquecida mesmo, né? Totalmente esquecida nas discussões modernas. É a obra intercessória de Cristo. E assim, é um daqueles temas estruturais que, quando a gente compreende de verdade, muda não só como lemos a narrativa bíblica, mas a base da nossa própria segurança espiritual. É uma mudança de paradigma. Com certeza. O Berkhof, ele ataca de frente essa percepção comum de que o trabalho sacerdotal está preso lá no passado. A tese central dele é que a culminação do trabalho de Cristo é, na verdade, uma realidade ininterrupta. Está acontecendo agora mesmo, no que ele chama de santuário celestial. Então, para entender essa obra contínua, me parece que a gente precisa redefinir o espaço onde ela acontece, certo? A gente sai daquele evento histórico na Terra, lá em Jerusalém. Do primeiro século. Isso. E somos convidados a olhar para uma realidade invisível, mas que é muito atual. Lendo as notas do autor, fica bem claro que a chave para essa transição está na carta aos Hebreus. Exato. Ele argumenta que o que acontecia no Antigo Testamento era, na verdade, tipo uma maquete. Uma maquete? Como assim? O autor usa bem essa linguagem visual. Hebreus 8 e 9 revela que o tabernáculo terreno, com aquelas cortinas todas, os altares, os sacerdotes, aquilo funcionava apenas como uma sombra de uma realidade que ainda ia vir. Ah, entendi. Uma miniatura do que era real. Isso. A lógica do Berkhof é que Cristo é o sumo sacerdote verdadeiro, ministrando no santuário verdadeiro, lá no céu. Pensa no ritual mais importante de Israel, o dia da expiação, o Yom Kippur. Sim, o sacrifício anual. Isso. O sumo sacerdote matava o animal do lado de fora, no altar, mas o ritual não acabava ali com a morte do animal. Se o sacerdote simplesmente fosse para casa depois daquilo, o povo não estava perdoado. Faltava uma parte do processo. Faltava a parte mais importante. Ele precisava pegar aquele sangue, entrar no lugar mais sagrado do templo e apresentar a Deus, espirrando sangue no propiciatório. Então, a morte na cruz foi o sacrifício no altar exterior. Nossa, faz todo sentido. Mas a obra só encontra a completude quando Cristo ascende aos céus e entra no verdadeiro Santo dos Santos para apresentar o mérito desse sacrifício. Ignorar isso é perder de vista que a redenção está em pleno movimento. Sabe, eu estava refletindo sobre essa magnitude da fase invisível e me veio uma imagem à cabeça. Pensa numa missão de resgate em alto mar, tipo de alto risco. A vítima está lá, se afogando. O momento em que o mergulhador salta do helicóptero e puxa a pessoa da água é o clímax dramático, certo? Aquele momento de tensão total. Isso. Essa seria a cruz. A salvação imediata aconteceu ali. Mas imagina se a equipe simplesmente jogasse a vítima na areia da praia e fosse embora. O trabalho estaria tragicamente incompleto. Ia ser um desastre. A pessoa ainda precisa de cuidados. Exatamente, a pessoa precisa de oxigênio, monitoramento, antibióticos para não ter uma infecção pulmonar. O sacerdócio celestial, essa intercessão contínua que o Berkhof fala, é como se fosse esse cuidado intensivo no hospital.
É um suporte de vida que garante que a vítima não só sobreviva ao afogamento, mas recupere a saúde e prospere. Adorei essa analogia. E a consequência direta disso é que focar só no resgate da água, ignorando o hospital, empobrece muito a compreensão do que é o cuidado divino. Diminui o tamanho da obra, né? Diminui muito. O Berkhoff aponta que essa é uma falha enorme, mesmo em círculos que estudam os textos fielmente. Quando a atenção fica fixada só na Terra, a gente perde a grandiosidade da necessidade atual desse Salvador. E ele não deixa a gente no escuro sobre como essa UTI funciona, certo? Não, de jeito nenhum. Ele usa essas plantas baixas do Antigo Testamento para mapear a arquitetura invisível do Novo Testamento. Por exemplo, a obra intercessória foi prefigurada pela queima diária de incenso no altar de ouro, lá no lugar santo. Aquela fumaça constante. Isso, aquela nuvem de fumaça aromática subindo, funcionava como um tipo profético da oração de Cristo. Lendo as descrições dele sobre esse altar, o que me chamou a atenção é que ele não operava sozinho. Tinha uma conexão muito visceral entre o cheiro do incenso e o cenário meio violento do pátio exterior. Não dava para separar as duas coisas. Porque o incenso só podia ser queimado com as brasas que vinham do altar de sacrifício, né? E o próprio sangue do sacrifício era aplicado nos chifres desse altar de incenso. A interligação desses elementos é, o ponto de apoio de toda a argumentação do Berkhoff aqui. Ele demonstra que essa intercessão simbólica só tinha eficácia porque estava inseparavelmente ligada ao sacrifício já consumado. Não tem fumaça aceitável sem sangue. Nenhuma. Traduzindo isso para hoje, a intercessão dele no céu está baseada de forma exclusiva na obra finalizada na cruz. O incenso sobe carregando o peso e o mérito absoluto do sangue derramado. E tendo compreendido essa planta baixa, o Berkhoff faz uma transição que eu achei fantástica para o Novo Testamento. Ele muda a lente de rituais sacerdotais para termos estritamente jurídicos. A parte do vocabulário grego, sim. Isso. A análise foca na palavra grega parakletos, que a gente vê muito no Evangelho de João. E o que me surpreendeu, como um leitor moderno, é como a pesquisa dele desmonta as traduções com as quais a gente está acostumado. É verdade. Esse debate em torno de Paracletos revela camadas muito profundas. Em várias versões ocidentais, a palavra foi traduzida só como o consolador. Que parece algo mais emocional, né? Exato, mas o Berkhoff, se baseando em filólogos como Westcott, ele observa que a palavra tem uma raiz passiva inegável. O prefixo para significa ao lado e kaleo é chamar. Chamado para o lado. Exatamente. Então não é alguém que ativamente consola, mas alguém chamado para o lado de outrem com um propósito legal. É a figura de um conselheiro jurídico, um advogado de defesa num tribunal. Caramba! Isso muda a perspectiva. Muda demais. O consolo emocional é só um subproduto maravilhoso de você ter um excelente advogado assumindo a sua causa, sabe? Mas a função primária do Paracletos é a defesa num ambiente de acusação. Essa visão jurídica ilumina uma simetria fascinante que ele destaca. Uma coisa de dois advogados. Porque se Cristo é o Paracletos, esse defensor chamado para estar ao nosso lado, o texto bíblico dá o mesmo título para o Espírito Santo. Os dois têm o mesmo título. Então temos dois defensores operando ao mesmo tempo, mas em jurisdições diferentes. Cristo atua como o advogado celestial diante do Pai, e o Espírito Santo atua no tribunal da terra defendendo a causa de Deus no coração dos crentes e contra o mundo. E a necessidade de um advogado operando sem parar no tribunal do céu pressupõe que tenha uma acusação constante acontecendo. O Berkhoff é bem analítico ao apontar para Zacarias 13 e Apocalipse 12. Aquela cena do tribunal com o sumo sacerdote Josué? Isso, Zacarias tem uma cena literal de tribunal, Josué está com roupas sujas, que representam a culpa, e Satanás está de pé ali do lado direito, especificamente para acusar ele diante do anjo do Senhor. É a figura do promotor de justiça. Perfeito. O promotor que aponta todas as falhas reais, transgressões, inconsistências morais. Por isso que o ofício de Cristo como advogado não pode ter pausa. Sem essa defesa ativa para refutar acusações legítimas, a posição de quem crê ia entrar em colapso judicial na hora. Entender esse ambiente levanta uma questão prática.
Qual é a estratégia de defesa? Porque a ideia predominante, que eu confesso que tive por muito tempo, é que a intercessão era só alguém repetindo nossos pedidos para Deus. Como um secretário celestial, né? É, um secretário filtrando recados numa caixa de entrada que não acaba mais. Mas a ação tem um peso legal bem mais espesso, não é? É muito mais espesso. O Berkhof traz uma citação do teólogo Martin Gies, que redefine isso. A essência da intercessão é expiação, e a expiação é essencialmente uma intercessão. Tá, vamos traduzir esse jargão. Vamos lá. Expiação é o ato de pagar uma dívida moral e reparar um dano por meio de um substituto. O que eles estão argumentando é que a simples presença de Cristo carregando as marcas do sacrifício perfeito diante de Deus já é a intercessão mais eloquente que existe. Não precisa nem falar. Exato, não é sobre verbalizar milhões de pedidos simultâneos, mas a apresentação contínua da oferta de si mesmo. Ele compara isso ao sangue da Páscoa lá em Êxodo. Nas portas das casas. Isso. O sangue nos umbrais não tinha voz, não falava nada, mas Deus disse: "Quando eu vir o sangue, passarei por vós." Aquele sangue argumentava em favor da família. Da mesma forma, a presença do Cristo ressurreto é um argumento irrefutável que silencia qualquer acusador. A evidência é a própria obra. É como Paulo fala em Romanos 8. Quem intentará acusação contra os eleitos? É Cristo quem morreu. E quem intercede? O advogado exibe as provas físicas do pagamento. Exatamente isso. Mas, além desse elemento judicial, contra acusações externas, as notas me fizeram refletir sobre o elemento moral e interno. Ele dedica um espaço para falar da santificação das nossas orações. E a premissa dele é um pouco assim, humilhante. Muito humilhante. Ele diz que as orações humanas são frequentemente imperfeitas, triviais, superficiais e às vezes até insinceras. E é verdade, né? A fragilidade humana contamina até as intenções mais nobres. Ele argumenta que esse abismo entre a nossa limitação e a santidade absoluta de quem recebe a oração não dá para ser cruzado por meios naturais. A gente leva desejos muito egoístas para um ser perfeitamente santo. É aí que entra a intercessão moral, descrita em 1 Pedro 2, que fala em oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A intercessão corrige e aperfeiçoa o que é imperfeito antes de chegar no destino. Eu confesso que, lendo isso, tive um certo bloqueio lógico. Eu fiquei tentando conciliar. Se o sacrifício na cruz já lidou com o problema do pecado, por que as orações de hoje ainda precisam ser limpas? É uma ótima pergunta. Mas pensando no caráter contínuo, me veio uma analogia. Imagina nossas orações como água barrenta, que um súdito tenta oferecer a um rei puríssimo. A intenção é genuína, ele quer dar água para o rei. Mas o copo e a água têm terra, sujeira da condição humana. Sim, está contaminado. Então a intercessão age como um filtro de purificação. Ele recebe a água barrenta, tira a trivialidade e o egoísmo e entrega nas mãos do Pai só a água cristalina. O sacrifício pagou a entrada no palácio, mas a intercessão filtra o que a gente apresenta lá dentro. Nossa, o livro descreve exatamente essa mecânica. E pensar no intercessor como esse filtro enriquece muito, porque não são só as palavras que são filtradas, mas todo o serviço, toda a adoração, tudo que é feito para o reino. Ele tira aquela poeira moral que ainda gruda nas nossas ações. Agora, se essa purificação e defesa são tão absolutas, a pergunta que o autor trata a seguir é: qual é o escopo disso? É tipo um serviço de utilidade pública celestial para qualquer oração ou tem um limite? O Berkhof lida com isso apontando para o capítulo 17 de João, a oração sacerdotal. A posição dele, alinhada com a teologia reformada, é que a intercessão é estritamente limitada àqueles por quem Cristo fez a expiação. Tem um recorte bem claro. Tem. As palavras de Jesus lá definem tudo. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. A lógica do Berkhof exige que a extensão da intercessão seja milimetricamente igual à da redenção. Um advogado não atua em favor de quem não é cliente formal do contrato, sabe? Essa exclusividade logo traz à mente aquele momento famoso na cruz, quando ele olha para os soldados e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
Se ele intercede só pelos seus, como os teólogos lidam com essa aparente contradição? É um debate fascinante. O livro explora duas correntes principais. A tradição luterana, por exemplo, usa essa oração para fundamentar a ideia de uma intercessão geral, para todos os humanos. E o outro lado? Do outro lado, ele apresenta a visão de estudiosos calvinistas como o Dabney. O Dabney argumenta que se Cristo pediu a salvação absoluta daquelas pessoas específicas e elas não foram salvas, então a oração do Filho de Deus falhou. E isso ia comprometer toda a eficácia da obra dele. E como Dabney resolve esse problema? Ele sugere duas alternativas. Ou o alvo daquela oração se converteu depois, tipo o centurião romano que reconheceu ele logo em seguida, ou aquele pedido não era uma intercessão salvífica oficial. Era o quê, então? Seria só uma petição temporal, pedindo que Deus segurasse um juízo imediato de destruição sobre aqueles homens naquele exato momento, ecoando o próprio mandamento de amar os inimigos. A profundidade disso é imensa, porque mexe com a segurança. Se a oração dele pode falhar, a segurança da salvação some. Mas as coisas pelas quais ele efetivamente intercede de forma salvífica, segundo a lista do Berkhof, formam uma pólice de seguro espiritual inabalável. Sim, uma pólice completa. O autor pontua que a oração é para que os eleitos entrem na graça, recebam perdão diário, sejam blindados contra Satanás, passem pela santificação e herdam a vida eterna sem perdas. Cobre desde o ponto de partida até a chegada. E o texto rotula isso com duas características: constante e eficaz. Constante porque é uma operação em escala divina. São milhões de pessoas precisando daquele filtro de água barrenta e de perdão ao mesmo tempo, a cada segundo. O livro argumenta que um único milissegundo de interrupção seria fatal para a humanidade redimida. O advogado nunca entra de férias. Nunca. E a eficácia é garantida não porque o pai é benevolente, mas porque o filho já fez por merecer tudo o que pede. Não são tentativas de persuasão, são demandas baseadas num mérito consolidado. O que nos leva ao que eu achei a revelação mais fascinante das notas. Lendo o material do filólogo grego Trent, tem uma mudança profunda nos verbos gregos usados para descrever a oração de Jesus. Essa análise do Trent é espetacular. Transforma aquela visão passiva da oração. Porque no vocabulário comum, orar pressupõe alguém inferior suplicando para um superior, né? Exato. No Novo Testamento grego, quando os crentes oram, o verbo comum é aiteu, que tem esse sentido de pedir como inferior, ou até implorar. Mas quando Jesus ressurreto se dirige ao Pai, o texto nunca usa aiteu, ele invariavelmente usa eratal. E essa distinção verbal muda toda a paisagem. Pelo que eu vi, eratal é uma solicitação de igual para igual. De igual para igual. Não é a súplica de uma criatura frágil tentando convencer o juiz a ter pena. É um requerimento. O defensor não está de joelhos implorando tolerância. Ele está de pé, apresentando os recibos manchados de sangue de uma dívida que ele já pagou. A implicação teológica disso é a pedra angular da segurança no sistema do Berkhof. A consciência da dignidade do filho transforma a intercessão em algo blindado juridicamente. Quem crê não depende de um sentimento abstrato, mas da realidade contratual de que o filho adquiriu o direito incontestável de manter aquela salvação. É autoridade, não esperança. Nós caminhamos por um território muito vasto hoje. Saímos daquele mito de que tudo estacionou na cruz, fomos para os tribunais celestiais, vimos a fumaça e o sangue, os dois advogados e o filtro da água barrenta. E culminamos com esse intercessor que exige o cumprimento de um contrato. Isso tira o peso da fragilidade humana e coloca nos ombros divinos. O que deixa um terreno fértil para uma reflexão final que vai além da teoria, né? Se a gente levar isso para as últimas consequências diárias, significa que o próprio sustentador do universo gasta cada instante da nossa cronologia filtrando e defendendo vigorosamente até os pensamentos mais caóticos, os medos irracionais e as orações mais triviais daqueles que estão sob os cuidados dele. É muito reconfortante. Sim,
e como isso deveria alterar a forma como a gente encara os nossos momentos de ansiedade na madrugada e as quedas morais. Quando você compreende que não existe oração pequena demais ou frágil demais para ser ouvida, simplesmente porque o filtro entre nós e o Pai é eterno e tem autoridade infinita, o isolamento existencial perde completamente a força. Uma provocação excelente para ecoar ao longo da semana. O resgate foi executado na cruz, mas os cuidados intensivos continuam operando magistralmente. Lembrando a todos que teremos um novo episódio desse mesmo livro, continuando a explorar essas verdades monumentais. Tem muito terreno para cobrir ainda. Que Deus abençoe todos os ouvintes.